Meus irmãos, chegamos ao Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. No entanto, antes de lermos este versículo, abramos nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 1, e leamos os versos de 1 a 20. Isaías, capítulo 1, versos de 1 a 20. Leiamos. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês, e a terra se acha devastada como uma destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Sigamos agora para o Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 10. João 1, 10.
O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. É importante relembrarmos que todo este prólogo, que é o nome assim dado, né, como uma introdução, como um prefácio a todo o Evangelho, ele vai no capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 18. E ele antecipa temáticas que serão aprofundadas no decorrer do Evangelho. O apóstolo João, ele apresenta uma espécie, digamos, de panorama conceitual, geral, daquilo que ele irá expor ou que determinará a estrutura e organização do Evangelho que se seguirá a partir do verso 19 em diante até o seu final. De maneira que entendermos adequadamente estes versos nos dará os parâmetros adequados para compreendermos todo o Evangelho. E também devemos ler estes versos à luz de todo o Evangelho. Assim, quando lemos rapidamente este verso, já podemos nos dar conta da repetição de uma palavra que aparece 3 vezes: mundo. Isto já ilustra claramente, comprova claramente que esta é uma palavra-chave para a compreensão do Evangelho de João. O apóstolo João, ele é um escritor extremamente habilidoso. Ele usa como ninguém a linguagem de um modo profundo, adequado, com nuances importantíssimas, com distinções, ênfases, de modo que este Evangelho, se fôssemos considerá-lo apenas na sua ótica estética, a beleza do texto, a beleza gramatical, a beleza literária, ele já por si só já salta aos nossos olhos, dada a profundidade, dada o modo como o apóstolo João escreve. É de uma beleza singular este Evangelho. Apenas neste sentido, já teríamos diante de nós algo que salta grandemente aos olhos. No entanto, salta muito mais o seu conteúdo, a salvação em Cristo Jesus. Este é o ponto central. Aquele que adentrou ao mundo para nos redimir e resgatar, para restaurar aquilo que foi outrora perdido com a queda. Cristo restaura todas as coisas. Esse é o grande tema deste Evangelho, que nos traz esperança, ao mesmo tempo que nos responsabiliza, que nos mostra a solução para todos os nossos dilemas em todas as esferas, mas também deixa claro diante de nós, de um modo profundo, a responsabilidade que temos. Assim, quando nós observamos, o Verbo estava no mundo, o Verbo fez o mundo, mas o mundo não quis conhecer o Verbo, Cristo, a palavra encarnada. E assim, essas nuances que são apresentadas aqui, o Verbo estava no mundo, ou seja, este Verbo, Cristo Jesus encarnado, que dividiu a história, como observamos no verso 9, que adentra realmente a realidade. O próprio Deus em pessoa, andando dentre os homens, já é por si só algo completamente contraditório a todo e qualquer sistema religioso à parte do cristianismo. Uma das críticas mais constantes ao cristianismo nos primeiros séculos era a acusação de que os cristãos são tolos. Como eles podem crer num Deus que se preocupa com os homens? Como eles podem crer num Deus que está preocupado com as limitações, as particularidades humanas? Na verdade, os tolos eram os críticos do cristianismo. Que realidade, que verdade bela,
o nosso Deus preocupa-se com tudo aquilo que é realmente humano, com a nossa existência e todas as particularidades, a despeito das nossas imperfeições e incapacidades. Quando nós observamos o Antigo Testamento, nós vemos um crescente contínuo da esperança de que aquele que pisaria a cabeça da serpente logo viria e restabeleceria as relações rompidas, primeiramente entre o homem e Deus. E esse crescente contínuo atinge o seu ápice exatamente no livro do profeta Isaías. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. O Deus conosco está conosco, não de uma forma mística no seu sentido secularizado, mas de uma forma real e concreta, espiritual, hoje, mas concreta, carnal. Ele realmente encarnou-se e ele esteve no mundo, ele andou, e o Evangelho vai mostrar exatamente isso, e não podemos perder esta dimensão, não podemos provocar ou lermos com uma ruptura de que o que importa é apenas o seu caráter espiritual. Não, Cristo adentrou o mundo, andou na terra, verdadeiramente homem. A importância dessa dimensão é enfatizada e destacada pelo autor da carta aos Hebreus posteriormente. Ele sabe o que é sofrer, por isso ele pode nos socorrer. Ele é homem, mas sem pecado. Ele sabe o que nós sentimos. Os nossos sentimentos, sensações, por si só, não são pecaminosos. Os exageros, o descontrole, a não submissão à vontade de Deus, sim, eles se tornam. E, via de regra, é assim que agimos. Quando nós lemos, por exemplo, quando Jesus encontra-se com Marta, Maria, já sabendo a notícia de que Lázaro havia morrido, sensibilizado com as circunstâncias, Jesus expressa uma das características humanas mais profundas: tristeza. Jesus chorou. Isso é humano. Ser humano não é sinônimo de pecaminosidade, porque se assim o fosse, ele não restauraria todas as coisas, até mesmo nós. E a esperança de restauração não teria nenhum sentido. O pecado corrói, corrompe, destrói. E esse verso, ele destaca isso. O Verbo encarnou-se, esteve no mundo. Esteve no mundo. Mas está presente, dirigindo, conduzindo todas as coisas ainda. Não fisicamente como fez outrora, mas o fará. A sua vinda, de fato, está próxima. Os últimos tempos. O ponto é exatamente esse, últimos tempos, né? Quanto tempo são os últimos tempos? Dias, horas, meses? O conceito bíblico de últimos tempos é destacado no livro de Atos. Os últimos tempos compreendem o período de tempo entre a ascensão de Cristo aos céus, relatado em Atos capítulo 1, e a sua segunda vinda. Os últimos tempos já chegam a cerca de 2000 anos. Estamos nos últimos tempos. Todas as descrições terríveis concernentes aos últimos tempos são uma evidência nesses 2000 anos. No entanto, o mais importante não é este aspecto. O aspecto mais importante
é que Cristo adentrou ao mundo fisicamente, e isto nos confere certeza, segurança e esperança, porque Ele retornará. Aí está a nossa segurança, a nossa certeza e convicção. O fundamento da nossa esperança, Cristo. Aquele que esteve no mundo estará novamente, mas estará novamente para estabelecer de uma vez por todas, de um modo claro, explícito, total e completo, o seu reino. No entanto, este que esteve no mundo, e aqui mundo tem a ver com o ambiente habitado ou a sociedade, poderíamos dizer em certa medida, mas no seu caráter concreto, transitou, andou entre os homens. Este verbo estava no mundo, andando, conversando, atendendo, realizando milagres, demonstrando o seu senhorio sobre todas as coisas, porque Ele fez este mundo, como vemos já na sequência. O mundo foi feito por intermédio dele, retomando aquilo que foi dito já nos versos anteriores. Ele é o Criador de toda a realidade, incluindo os próprios seres humanos. E há uma progressividade aqui neste argumento que o apóstolo João descreve neste verso. O Verbo estava no mundo, relacionando-se com o mundo. Este mundo foi criado por Ele. Pessoas, toda a materialidade, céus, terra, aquilo que é palpável ou não, aquilo que podemos ver ou não podemos ver, o que sabemos ou não sabemos, aquilo que desconsideramos porque sequer temos a ciência da existência de tais coisas. Ele criou tudo, todas as coisas. E este ato de criar não é um ato de ausentar-se posteriormente. Ele cria, sustenta, conduz, mantém todas as coisas. Contudo, uma das características deste evangelho é mostrar a contradição, rupturas que existem na realidade humana frente à revelação mais gloriosa, a maior oportunidade que a humanidade teve. Deus encarnado, Deus conosco, o Criador de todas as coisas, andando como homem entre nós. E o que eles fizeram? A terceira palavra, mundo, significa pessoas, indivíduos. Essa é outra nuance que a palavra mundo carrega ao longo deste evangelho. E o que é dito? O mundo não o conheceu. Não o conheceu. Como assim? Eles chamavam pelo nome. Nós vemos as pessoas chamando pelo nome. Das mais intelectuais e capazes como Nicodemos, as pessoas mais simples. Como não conhecem? Isto porque, para nós, o conceito de conhecer, por vezes, significa meramente identificar ou distinguir uma pessoa da outra, ou linkar um nome a uma feição, a um rosto, a uma pessoa. Na Escritura, conhecimento não é isto. Quando nós lemos Isaías, agora há pouco, nós vemos exatamente esse contexto inteiro. Meu povo não conhece. Até mesmo a mecanicidade dos animais, de um boi, de um jumento, de saberem que aquela pessoa cuida dele, que lhe dá comida, alimento, que tira vermes e parasitas, que cuida da sua saúde, que por vezes até lhe tece carinhos enormes, que lhe chama pelo nome. Até mesmo um boi, um jumento, um animal irracional,
mesmo que mecanicamente, Ele sabe aquele que lhe confere todo o bem, que cuida dele, que o protege. E o texto de Isaías é duro. Mas o meu povo não quer, não entende. É exatamente o que ocorre aqui. Conhecer é outra palavra-chave ao longo deste evangelho. Ela não indica simplesmente distinguir uma coisa da outra, ou categorizar um nome associando a uma pessoa, trazendo consigo toda a construção de sentido do Antigo Testamento, que perpassa também o Novo, tem a ver com submissão, com reconhecimento da grandeza, do senhorio, de quem é o indivíduo. Conhecer está relacionado a relacionamento íntimo, intimidade, pessoalidade, vivência, convivência. Um conhecimento que não é posto apenas numa esfera intelectual ou experiencial. Na verdade, são as duas coisas interrelacionadas. Um conhecimento de quem é a pessoa e um conhecimento de quem é a pessoa interligado à vivência com essa pessoa. Conhecer alguém, portanto, no sentido bíblico, significa amar, significa relacionar-se sabendo quem a pessoa é, e não simplesmente ter algumas informações sobre. É saber quem é, e saber quem é por andar junto. E o que temos aqui é exatamente isso. Eles não conheceram. Não conheceram. Exatamente aquele que criou todas as coisas, que os criou, que continuamente apresentou-se, revelando-se. Nós vemos no próprio texto do Evangelho de João, capítulo 14, ainda havia certa dificuldade que será sanada com o derramar do Espírito Santo. Mas havia certa dificuldade. Filipe mesmo diz: mostra-nos o Pai. Como? Não entendeu ainda. Conhecer a Cristo é conhecer o Pai. E esse prólogo, ele se encerra no verso 18, exatamente enfatizando que Cristo revela o Pai. Ele é a revelação, o Deus encarnado. Esse mundo, portanto, ele rejeita, ele não quer. Mas essa característica tem nuances que podem ser resumidas diante da pergunta: por que não conhecem a Cristo? Por que não conhecem a Cristo? Ele está evidente em toda a criação. Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. E não somente isso nesta revelação geral, que assim podemos destacar, mas ele também é explicitado na revelação especial mais profunda, a palavra encarnando-se. Não há desculpas. Por que não querem? Por que não quiseram? Este não querer, à luz do Evangelho inteiro, ele tem, digamos, podemos resumir a 3 características básicas. A primeira delas é uma total e completa incapacidade. Aquilo que chamamos efeitos do pecado, que separa o ser humano de Deus e que, de fato, o incapacita a ler e entender a realidade tal como ela é e fora dada. Diante da mais plena revelação, da maior de todas as oportunidades, Deus encarnado, Deus conosco, eles não conseguem ver, não conseguem entender, não compreendem.
A sua mente é deficitária. E a deficiência tem uma causa: o pecado. O pecado incapacita o verdadeiro relacionamento com Cristo. Reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas. Reconhecer que Ele está entre nós. Reconhecê-lo como Senhor soberano sobre tudo e todos. A segunda causa, tem a ver com aquilo que poderemos chamar de cegueira moral. Não somente eles não podiam, mas eles também não quiseram. Eles não queriam. O pecado não é um problema externo, abstrato ao indivíduo. Ele está entrelaçado às próprias razões do indivíduo, corroendo o seu coração e as suas motivações. No entanto, desde Gênesis capítulo 3, aquele que peca nunca é culpado de pecar, né? Culpado é sempre o outro. Essa desculpa não se sustenta. Eu não sabia, foi sem querer. As maiores mentiras que as pessoas contam, voluntária ou involuntariamente. Ninguém faz sem querer. Ninguém faz sem saber. Essas desculpas não se sustentam. Eles não quiseram. Eles não receberam, não conheceram, porque não queriam fazê-lo. Efésios, capítulo 2, mostra isto claramente. O mundo estimula o pecado, nos dá as condições, as oportunidades. Satanás estimula, mas as pessoas pecam porque querem pecar. É a vontade. É a vontade. Eles querem. O problema é moral. Não é só incapacidade. É falta de querer. Não quer. Mas também há outro elemento, essa própria vontade, ela é totalmente corrupta. Não somente não quiseram num dado momento, mas não querem nada que seja equivalente a reconhecer a Cristo, porque essa vontade está totalmente corrompida pelo pecado, não na sua potencialidade para atrocidades que possam ser realizadas. E quando nós vemos no verso 9, aquilo que poderíamos chamar, dentro da tradição reformada, de graça comum, isto é uma evidência, porque a despeito em que se pese essa vontade corrupta, os seres humanos não vivem no extremo da sua corrupção da vontade sempre. Circunstâncias como a que estamos presenciando no dia de ontem, hoje, nos últimos dias, com respeito a Israel, demonstram claramente isso. Alguns momentos em que temos a impressão de que Deus solta as rédeas. Não sabemos por quê. Mas a corrupção humana, a capacidade humana é daí para pior. No entanto, devemos lembrar de uma coisa. Se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus que restringe a nossa capacidade para pecar, pior do que o Hamas podemos fazer. Cegueira, incapacidade, vontade corrompida, vontade dedicada ao pecado, é a nossa característica. No entanto, qual a diferença? Somos melhores, mais capazes, dotados de aptidões que outros não o foram? João 8,32 responde: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer
exatamente no seu sentido agora positivo, que o apóstolo João vai destacar. Conhecer, ter um relacionamento íntimo com a verdade. João 14,6, quem é a verdade? Cristo. A verdade não é uma ideia, não é uma impressão, um conceito, uma abstração da mente humana. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. O relacionamento com a verdade, e esse relacionamento significa exatamente reconhecer quem Ele é, devotar-lhe toda a submissão. Charles Dodge, ele explica muito bem o que isso significa. Ele diz: conhecer algo é se preocupar com ele, levá-lo em consideração. E nesse processo, tanto a vontade quanto a inteligência estão envolvidos. Portanto, o oposto deste não conhecer aqui é destacado posteriormente. A solução, o dever, é conhecer a Cristo. E conhecer a Cristo significa exatamente isso: preocupar-se com Ele, ter a mente devota a Ele, em consideração. Não é só uma questão de inteligência ou de vontade, ambas as coisas estão envolvidas. Resumindo a totalidade do ser humano, essa é a única saída. E ele continua: conhecer a Deus é reconhecê-lo em suas obras e responder às suas exigências. Para o hebreu, é essencialmente se relacionar com Deus, experimentar suas obras com os homens no tempo, ouvindo, obedecendo os seus mandamentos. O mundo não reconheceu, não quis. Nós o queremos. Por que nós o queremos? Não porque somos melhores ou mais capazes, mas porque Deus transformou a nossa vontade, nos dando vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verdadeiro conhecimento, João 17, 3. Vamos ler todos juntos. João 17, 3. O resultado, a essência, a realidade do verdadeiro conhecimento. Leiamos. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecimento, relacionamento com Cristo é igual à vida eterna. Conhecer a Cristo, reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania, Criador de todas as coisas, presente conosco, Deus conosco, é a verdadeira vida. Quem quer aproveitar a vida aqui? Esta é a forma. Relacionamento íntimo com Cristo. Esta é a solução. Deus nos abençoe, irmãos.